Hoje nós vamos começar cantando. São músicas que vocês conhecem. Vai ser um tempo bem gostoso também com o pastor Sérgio, da Igreja Presbiteriana Conservadora. E ele trabalha na equipe de capelania, com música e com visitação nos hospitais também. Então, pastor Sérgio, a palavra é sua. Amados, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, todos que aqui estão, para passar esses momentos de busca de informações, crescimento no conhecimento, mas crescimento espiritual também, da nossa alma e do nosso coração. Eleni me deu uma tarefa muito difícil. Ela pediu alguns dias para que eu cantasse, eu fiquei gripado e fiquei rouco. Agora, como é que a gente vai conseguir cantar com uma voz dessa? Né? Tá horrorosa, não tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que me ajudar, tá bom? Nós vamos cantar uma música que fala sobre a vida, e essa música é muito impressionante, inclusive. É Trem Bala. E essa foto, alguns conhecem, é lá de Paranapiacaba, é uma foto minha, eu mesmo fiz essa foto num dia que eu estava lá. E a gente fica olhando para o trem e pensa, esse trem já rodou em muitos trilhos e agora ele está ali, aos poucos sendo comido pela ferrugem. E a letra desta canção fala sobre o nosso tema do nosso congresso aqui, valores mais altos na vida, aquilo que de fato é importante. E é impressionante porque esta música rodou na internet e da noite para o dia fez um sucesso enorme, porque no fundo, lá no coração das pessoas, a mensagem dela, as pessoas buscam, querem ter, né? Vamos cantar? Vocês vão me ajudar, tá bom? Soltem a voz aí. Não é sobre ter todas as pessoas, mundo pra si. Vamos lá. É sobre saber que em algum lugar Deus ela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida, cai sobre nós. É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito. Saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. É sempre ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, não seria a graça do mundo se fosse assim. Por isso eu prefiro o sorriso, a vida e a minha presença perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada amigo, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo, é ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida, que a gente é só passageiro, prestes a partir. A vida está aí correndo, né? Todo dia.
E vivemos num mundo tão materialista, tão consumista. Então, faltam tantos valores nesta nossa sociedade, né? Na verdade, as coisas pequenas, muitas vezes, elas que fazem sentido. Há uma canção do Vitor e Léo que fala assim, Deus e eu no sertão. Eu não sei se quantos aqui conhecem, mas se você conhecer, cante comigo aí, por favor, me ajude, né? Porque minha voz hoje está terrível. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, lá fora um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu, Deus e eu no sertão. As horas não sei, mas vejo clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, amar inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá, que coisa gostosa. Depois da missa, ou do culto, pode ser também, né? Ver minha menina de volta pra casa, queima a lenha no fogão e junto ao som do samba vou eu e o violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Que gostoso, né? Havia uma música do Guilherme Arantes que ele dizia assim: e um outono na fazenda, toda tarde cochilar, com o cheiro luxuoso do fogão de lenha. Cheiro luxuoso do fogão de lenha. Algo tão simples, né? Precisamos retomar esses valores em nossas vidas. Tá bom? Eu quero apresentar agora um ótimo capelão. Muito, muito bom. Melhor de todos. Porque é meu maridão. O nome dele é Gavin Aiken. Ele é missionário, pastor, e tem sido o meu apoio muito forte nas horas de aflição e de luta também. E dou graças a Deus pela vida dele. E ele vai estar falando para a gente sobre o sentido da vida. Pastor Sérgio, você acha que você teve uma tarefa difícil? Ela está pedindo que eu fale em 15 minutos. Esse é o título do meu devocional esta tarde.
baseado no livro de Eclesiastes. Pode mudar. É um diário de alguém importante em busca de propósito e felicidade na vida. Pois tudo que existe ao seu redor lhe parece enfadonho e sem sentido. A sua expectativa, a sua esperança jazia em descobrir a verdadeira satisfação. E com certeza, não existe ninguém neste auditório, quer consciente ou inconscientemente, que não tenha vivido o mesmo drama. Falando em algo relevante, este diário é exatamente o que a gente vem preocupado faz tempo. Este é o diário de Salomão, um dos homens mais ricos e mais sábios que já viveu. Como filho do rei, ele tinha todo o tempo e todos os recursos necessários à sua disposição para desenvolver este projeto. Ele destaca o lema de sua pesquisa bem na abertura do livro, que é vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A raiz desta palavra significa fumaça ou neblina. Algumas traduções mais modernas descrevem como bolhas de sabão ou como algodão doce. Em outras palavras, um gigantesco zero. Vazio, pode mudar, né? Vazio, tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido. A minha sogra sempre lia o primeiro capítulo e o último capítulo do livro, para ver se valia a pena ler o restante. Eu não vou fazer isto, pois estaria dando a chave que desvenda o segredo do livro. Mas eu quero, pelo menos, que você entenda o porquê do lema do livro. E para ajudar na interpretação de seu diário, existe uma frase que se repete no livro, vez após vez, onde ele coloca limites na sua busca. E os limites existem na frase debaixo do sol. Em outras palavras, se limita à perspectiva horizontal da vida. Uma visão humanista das coisas. O seu escrito se limita ao mundo visível e palpável. A filosofia pela qual as pessoas hoje em dia vivem sua vida cotidiana se encontra registrada aqui. E tal filosofia é trazida à baila e examinada. Agora a questão é por quê? Por que a vida é tão sem sentido? Salomão agora mostra que tudo ocorre em círculos. Uma geração passa, outra geração vem, o sol nasce e se põe, um dia após o outro, é sempre igual. O vento sopra para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se e vai seguindo o mesmo rumo. O que foi, será novamente. E o que aconteceu, acontecerá de novo. A conclusão? Nada há, pois, nada de novo
debaixo do sol. Tem vezes quando a gente clama em voz alta: mundo, pare, eu quero descer. O que temos aqui é a vida vivida debaixo do sol. E não apenas descreve a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. Mesmo assim, a sua busca continua. Veja bem o que acontece agora. Ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Já vi de tudo, e tudo é um vazio só, como nadar contra a maré. Pau que nasce torto, morre torto. Não há para ser consertado, não dá. E como acrescentar um zero à esquerda, não muda o resultado. E ao abrir um novo capítulo em seu diário, ele pensa: sabe, não é possível. Precisa haver alguma coisa que ainda não experimentei. Portanto, arregaça as mangas e decide ir em busca. Se pudesse dar um nome a um novo capítulo na vida dele, seria hedonismo. Até agora ele só tem lidado com a introdução de seu diário. Ele agora começa a dizer: eu disse a mim mesmo. Em outras palavras, eu olhei no espelho, eu percebi que não sou o homem que era. Quando eu olhei, vi os cabelos ficando brancos, as rugas aparecendo do rosto. Cheguei à conclusão que havia levado a vida sério demais e logo tudo vai acabar. Eu preciso aproveitar da vida enquanto puder. Vou me divertir um pouco. E com a ajuda de um bom vinho, acompanhado de bom senso, eu decidi cair na gandaia da vida. Na gandaia da vida, desculpe. E agora começa a relatar as suas atividades. Eu fiz projetos formidáveis como ninguém. Construí casas, plantei vinhas, projetei jardins e parques e plantei muitas árvores neles. Fiz reservatórios de água para irrigar os pomares. Adquiri grandes rebanhos, acumulei muito ouro e prata. Reuni um coral de cantores para minha diversão e o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres. Está entendendo o recado? Nada. Mas nada realmente satisfaz. Nada disto funciona. Tais prazeres carreguem consigo 3 problemas ao refletir sobre estes primeiros escritos de Salomão. Elas prometem mais do que podem produzir. Em segundo lugar, a satisfação que o prazer traz existe apenas no momento. O ato em si representa um ponto alto de prazer. O que segue é deprimente. Em terceiro lugar, o prazer resulta em tédio ou frustração. Eu fiz tudo que deu na telha. Não estava nem aí. Queria sentir prazer em tudo o que fazia. Essa era
a minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. E frustrado, ele passa a odiar a vida. Então, parei para pensar em tudo o que fiz. Todo aquele trabalho suado e sofrido, mas quando caí na real, eu vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré, nada vale a pena nesta vida. E por isso passei a odiar a vida. É uma vida de tédio. E o tédio é visto quando começa a descrever os movimentos da vida. Veja bem, nascer e morrer, plantar e colher, matar e curar. É assim que esse trecho do seu diário tem que ser lido. Essas palavras nunca foram escritas para colocar no lápide de alguém que morreu. Ele está descrevendo uma vida de tédio. Destruir, construir. Chorar, rir. Lamentar, alegrar. E assim por diante. E quando ele termina a lista, pergunta, mas no final, será que tudo isso fez alguma diferença? Nenhuma. É só trabalho pesado e inútil. Mas ele não para. No próximo capítulo, ele começa com algumas observações. Ele contempla a pobreza, a dor, a guerra, o abuso, o crime, os males sociais. E mesmo que ele seja o rei, as suas mãos estão amarradas. Ele é apenas um homem. Ele sabe que não é justo, mas, apesar de toda a sua influência, de todo o seu poder, ele não conseguiu mudar o quadro. É um absurdo. É tudo inútil. É nadar contra a maré. E na próxima etapa, ele contempla as riquezas e comenta: quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem. Quanto mais dinheiro você ganha, mais gastos você tem. Uma senhora escreveu: a vida boa só existe quando você para de desejar uma vida melhor. Outra pessoa disse: o querer mais e mais é um vírus que está drenando a alma do contentamento. O trabalhador honesto pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, mas o rico não consegue descansar, já que tem tanto a perder. Veja bem, são as palavras do homem mais rico do mundo. E ele percebe que o trabalhador honesto tem aprendido o segredo de viver bem. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, chega deste diário, pois eu estou ficando deprimido. Notei que ele mesmo está cansando nos seus escritos. Ouça o que ele escreveu. Quando mais palavras ditas, mais vazio haverá. E quem sabe o que é melhor para nós? Que boa pergunta. C.S. Lewis fez um comentário que me levou a refletir bastante. Ele escreveu: a criatura não nasce com desejos, a não ser que existisse algo para satisfazer aqueles desejos. Ele partiu da premissa que uma criança sente fome. Bem, existe tal coisa como comida.
Um patinho deseja nadar. Bem, existe tal coisa como água. E aí ele desenvolve o seguinte argumento: se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explanação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrestres satisfazem tal desejo, ele continua, isto não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente tais prazeres terrestres nunca foram tensionados a satisfazê-lo, mas apenas para despertar em mim o desejo, e isso para sugerir algo que realmente satisfaz. Quero relembrá-los daquilo que Salomão falou logo no começo do seu diário, e que ele continuou a repetir ao longo de seus escritos. A frase é: debaixo do sol. Este parece ser o problema principal. Ele limitou a sua avaliação da vida para o que existia debaixo do sol. E debaixo do sol, ele não tem encontrado nenhum sentido. O que ele procura realmente existe. Só que não existe debaixo do sol. Não é o de admirar que ele esteja cansado, esgotado, sofrendo de tédio e frustrado. O seu horizonte é limitado demais. Ele precisa reconsiderar os paradigmas da sua pesquisa. Agostinho expressou isto em uma de suas orações, mais ou menos 15 séculos atrás. Ele disse: os nossos corações são inquietos até que descansem em ti. Nós fomos feitos para Deus. E até que Ele se torne nosso prazer maior, todos os outros prazeres desta vida nos conduzirão a um grande vazio. Salomão, no capítulo final de seu diário, escreveu as seguintes palavras: honra e alegre-se no seu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo escureça. Na sua conclusão, ele escreveu: tema a Deus e faça tudo que Ele mandar. Obrigado. Vamos orar. Nosso Deus, percebemos através desse livro que fomos feitos para Ti e que a nossa satisfação, o nosso contentamento só se encontrarão em Ti. E pedimos a Deus que possamos parar de fazer a roda e inventar isto de novo, sabendo que este homem passou por todas essas experiências, inutilmente chegou à conclusão que nada satisfaz. E que esta noite a gente possa elevar os nossos olhos a Ti, reconhecer que o Senhor é o nosso Criador, fomos criados visando algum propósito para glorificar a Ti, e só isto vai nos trazer a alegria e a satisfação que a gente busca. Que possamos, ó Deus, viver o restante da nossa vida temendo a Ti
e também fazendo aquilo que é do teu agrado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu fico muito feliz em poder contar aqui com uma amiga muito querida de muitos anos, a doutora Cláudia Naylor. Ela foi diretora do INCA 4, Instituto Nacional do Câncer, por muitos anos, lá no Rio de Janeiro. E hoje ela coordena toda a parte de cuidados paliativos. E é uma pessoa preciosa demais, demais, muito querida mesmo. Eu fico muito feliz por você estar aqui e poder falar para nós agora. O tema da palestra da doutora Cláudia é o que os pacientes em cuidados paliativos mais procuram. Vamos descobrir. Sempre que eu sou chamada para esse evento aqui, eu posso ter qualquer outro compromisso, eu desmarco e venho aqui. Eu sinto um prazer enorme de compartilhar e de ouvir também vocês todos. Então, eu tenho que agradecer as músicas agora. Tenho que agradecer ao senhor pastor Gavin por essa beleza de introdução, que eleva a gente também e faz a gente repensar muitos valores que a gente esquece e bota para baixo do tapete, né? E eu fiquei extasiada quando me mandaram esse tema de palestra para mim, porque, primeiro, a gente sempre acha que sabe o que os pacientes em cuidados paliativos procuram, né? Eu sou médica, sou cirurgiã oncológica, fiz cuidado paliativo, tenho muitos anos disso. É claro que eu sei o que os pacientes procuram, o que eles querem em cuidados paliativos, não sei? Oi, tudo bem? Aí vem a Eleni e me diz o seguinte: vai estudar, porque não é bem isso que você está pensando. Foi mais ou menos isso. E foi uma agradável surpresa, porque foi um dos temas mais inteligentes que eu já vi alguém me colocar para falar. Não sei se eu vou dar conta, dar cabo disso tudo, mas eu tive que fazer uma pesquisa muito grande para poder trazer para vocês o que existe na literatura. Também quem me ouve falar já há um tempo sabe que eu sou chegadíssima a uma pesquisa, a academia, a literatura, mas eu não sou chata, não, tá, gente? Eu curto isso de montão, mas eu falo numa situação, num tema de maneira mais plausível, também mais tranquila, né? E, por causa disso, esse tema me foi proposto, que os pacientes em cuidados paliativos mais procuram, e me veio à cabeça de início história em quadrinhos. Não sei se vocês gostam, não sei se vocês curtem, não sei se vocês acham isso coisa de criança, mas não. Algumas histórias em quadrinho, elas são perfeitas em seus temas, em suas apresentações, e a gente, quando é criança, as entende de um jeito, e quando vê, quando olha, quando lê essas mesmas histórias, tempos depois, mais adulto, a gente percebe de outra maneira. Talvez quando eu tiver uns 70 anos e eu ler essas histórias em quadrinhos, eu as perceba de outra maneira também, com maior vivência. Mas o fato é que eu adoro algumas histórias em quadrinhos, e entre elas Calvin e Haroldo. Vocês conhecem? Calvin e Haroldo. Inteligentíssimo, né? Mas essa história em quadrinho, eu não estava nem na faculdade ainda quando essa história foi lançada, eram tirinhas no jornal, vocês se lembram disso, né? E, na época, eu só ficava tristinha, porque ela se remetia à história de um coatizinho que o Calvin e Haroldo, passeando pela floresta, como eles sempre faziam, eles encontram um coatizinho muito debilitado, um coatizinho em estado terminal, muito maltratado, muito ferido. E aí esse coati, só no resumo, a gente vai ler depois a historinha, mas esse coati acaba morrendo. Mas ele faz algumas ações, ele tem algumas ações junto com o Haroldo e com a família por conta desse coati. Ele acaba morrendo, e essa historinha nas tirinhas levou mais de um mês, levou em torno de 2 meses. Eu só trouxe 3 tirinhas aqui que têm um significado muito importante. Hoje em dia, lendo essas tirinhas, eu vejo que essas tirinhas falam sobre cuidado paliativo. Vamos ver se vocês veem junto comigo, vocês percebem isso ou acham que eu estou forçando a barra? Não estou, não. Dá uma olhada só. Olha, Haroldo, tem um coatizinho ali no chão. Está vivo? Acho que sim, mas machucado. Vejo como ele respira com dificuldade. Melhor não tocar nele se está machucado. Isso, você espera aqui e faz guarda, porque eu vou e trago mamãe.
Espero que ela possa ajudar, diz Haroldo. Assim, claro que pode. Você não pode virar mãe se você não puder consertar tudo muito bem. Então, a gente pode pensar, quando é criança, que a gente está falando da mãe. Mas, já mais adulto, numa situação como essa, o que a gente pode pensar? Você não pode virar alguma coisa se você não souber fazer aquilo muito bem. É o primeiro ponto. Passa-se um tempo, ele leva um coatezinho para casa, a mãe dele cuida, o pai dele cuida, mas o coatezinho vai a óbito, falece. Só que ele, assim, chega de manhã e pergunta: pai, você checou o coatezinho esta manhã? E o pai fala: sim, Calvin, temo que ele tenha morrido. Calvin desorganiza-se, né? Começa a gritar, se destempera, se desorganiza, mas o pai chega e fala: sinto muito, filho. Sinto muito, mas ele tinha muito poucas chances. Está dando um prognóstico para o coatezinho. Já sabia quando tinha visto o coati, como ele estava. O Calvin continua chorando muito, desorientado, desnorteado, e o pai chega e fala: pelo menos ele morreu aquecido e seguro, Calvin. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas agora ele se foi. Nessa situação, quando o pai fala: nós fizemos tudo o que podíamos, ele morreu aquecido, morreu seguro, o Calvin fica mais tranquilo, ele se tranquiliza. Conseguem ver essa história? Conseguem ver, de repente, um familiar aí com o seu coatezinho que está morrendo, que acabou de morrer, e tem um profissional que dá conta disso, que dá suporte? E ele continua: eu sei, chorando. Eu estou chorando porque aqui fora ele se foi, mas ainda continua dentro de mim. O tempo passa, mas o Calvin está ainda no luto pelo coatezinho. E ele diz: mamãe diz que a morte é tão natural quanto o nascimento e todas as outras partes do círculo da vida. Ela diz que nós não entendemos realmente isso, mas existem várias coisas que nós não entendemos mesmo, e nós temos apenas que fazer o melhor que pudermos com o conhecimento que temos. Eu acho que faz sentido, mas ele abraça Haroldo e diz: mas você não vai a canto algum, né? E o Haroldo: não se preocupe. Vamos ver agora como é que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, enquanto a gente faz cuidado paliativo, enquanto a gente cuida de algum paciente, enquanto a gente cuida de alguma família. Naquela história de achar o coatezinho, quando se fala mamãe vai consertar tudo, porque não se pode virar uma mãe se não tiver condição de consertar tudo, a gente está falando aqui de uma equipe profissional. A equipe profissional ela tem que ter competência, ela tem que ser profissionalmente equilibrada, adequada, multiprofissional, interdisciplinar, porque transdisciplinaridade eu já falei para vocês que eu não entendo ainda, não consegui chegar lá, mas tem que ter uma equipe que tenha uma carga de competência e experiência que leve o paciente a sentir seguro e que a família também tenha segurança. E isso tudo que está aqui nessas tirinhas do Calvin tem toda a relação com o tema que me foi proposto, para eu repensar. O que eu sei e o que eu não sei que os pacientes querem. Na próxima tirinha, quando ele recebe a notícia, o que ele recebe ao mesmo tempo, na sua desorganização emocional, é o alento de um profissional, na casa que é o pai dele, obviamente, mas vamos levar para a nossa seara de cuidados paliativos, que diz o seguinte: ele morreu aquecido e seguro, fizemos tudo o que podíamos para ele e por ele. Então, nós fizemos um cuidado de alto nível, e esse cuidado de alto nível leva a uma satisfação e um melhor trabalho de toda a equipe interdisciplinar. Aqui a gente está falando de um dos pilares de cuidados paliativos. Não é isso? A gente está falando de equipe multiprofissional atuando e controlando os sintomas. Olha só, na verdade, dois pilares em termos de cuidados paliativos. E a habilidade para lidar com as questões emocionais. É só dar uma olhada como o Calvin, a partir dessa fala, ficou mais tranquilo. Acabou, então vai ser com você mesmo. Pode passar, por favor? E aí, então, a partir do momento em que ele diz o seguinte: ainda dói, estou sentindo falta, nós não entendemos muitas coisas, mas nós temos que fazer o melhor com o conhecimento que temos, mas, ao mesmo tempo, alguém vai continuar comigo, me dando suporte. O que a gente está falando aqui é o suporte à família depois do óbito.
É o suporte, é aquele pedaço, aquele triângulo pós-óbito, pós-falecimento. Então, o que a gente tem aqui é o suporte à família, dado pela equipe, que foi muito experiente, que trabalhou de forma interdisciplinar e com ética e que soube se comunicar a ponto de diminuir o desespero de um familiar. Os 4 pilares de cuidados paliativos estão aí. Aí você fala, então, acabou. Acabou essa palestra aqui, acabou essa fala aqui, porque a gente sabe o que os pacientes procuram. Os pacientes procuram os 4 pilares de cuidados paliativos. Só que não é bem assim que a banda toca. Consegui? Eu fui procurar, falei assim, eu tenho que ter isso mais na mão. Eu tenho que passar lá no evento alguma coisa mais tangível. Não só o que a gente acha, não só a minha experiência, não só algumas coisas de livro e alguns artigos. E aí eu encontrei essa revisão sistemática. Para quem não sabe, revisão sistemática é o seguinte: dentro de todos os trabalhos científicos realizados, pegam-se todos os trabalhos daquele tema, revisam e veem que trabalhos realmente têm ação, têm uma informação pertinente sobre aquele tema. E aí essa revisão sistemática foi conseguida fazer por esse grupo aqui, que é um grupo da Noruega, é um trabalho de 2016, ou seja, mesmo do ano passado, e vocês vão ver o trabalho que eles tiveram, o trabalho que eu estou falando de operacional, para conseguir pegar todos os artigos relevantes nesse tema, o que os pacientes querem, o que os pacientes procuram, e vocês vão ver o trabalho que eles tiveram para conseguir a quantidade de artigos que eles conseguiram. Então, eles fizeram uma busca que foi do ano... Vou passar esse aqui. Foi do ano de 1946. Já tinha artigo falando sobre isso, o que um paciente quer quando está morrendo, até 2014. Eles acharam em torno de 2.600 artigos. E a busca sistemática, a revisão sistemática, ela tem uma ação, tem uma revisão acadêmica que se fala, que a gente chama aqui, ó, essa aqui é uma questão de prisma que a gente tem, e é um trabalho científico que vai tirando os artigos, excluindo artigos que não são específicos daquele tema. E, como vocês podem ver, a partir de 2.600 artigos, eles conseguiram mesmo ficar na mão com 23. Então, assim, mas são poucos. São poucos porque os outros não tinham qualidade suficiente para mostrar o que os pacientes querem. O que é importante para pacientes. Porque a gente está falando aqui de pacientes, não é isso? Porque tem o que as famílias querem também e tem o que os profissionais querem também. Então, a partir disso, eles viram que esses 23 estudos, eles vinham desde 1982 até o ano de 2013. Olha aqui, vocês veem que tipo de estudo é. Desculpa eu estar sendo um pouquinho acadêmica, mas só para vocês perceberem como as coisas funcionam e como isso é importante. Como esse tipo de tema é relevante para a literatura. Porque as pessoas estão fazendo agora uma revisão sistemática, analisando tudo isso. Então, olha só, 30% foi da América do Norte, os trabalhos foram da América do Norte, 48% da Europa, 9% da Austrália e os outros de Ásia e Oriente Médio. Nenhum da América Latina, nenhum da América do Sul. A gente não tem nenhum trabalho dos nossos pacientes, o que eles querem, o que eles procuram. Temos de Ásia e temos anglo-saxões, temos outros europeus. Aqui estão os tipos de método qualitativo e quantitativo. Até fiquei impressionada de ter trabalho com método quantitativo, que é mais gerencial de números, etc., mas tinha também. Foram avaliados em todos esses 23 trabalhos, em torno de a voz de 1.583 pacientes. Aqui, então, o que eu vou passar para vocês são as vozes de 1.583 pacientes, com a idade entre 23 e 101 anos. Então, teve uma senhora de 101 anos que disse o que ela queria, assim como uma pessoa de 23, um rapazinho de 23. Homens e mulheres, basicamente, na mesma fração. E aqui, olha, com pacientes com famílias e os pacientes solitários. Vocês podem pensar assim, os pacientes com família podem ter uma outra avaliação do que os pacientes que moram sozinhos, que não têm ninguém. Na verdade, no básico, eles têm a mesma intenção, só que alguns têm uns medos diferentes dos outros. E a patologia, eu sei, cuidado paliativo é para todo tipo de doença ameaçadora da vida. Doença maligna e doença crônica benigna, não é isso?
Só que a maior parte dos artigos e dos estudos são realmente em cima de pacientes com câncer, 57%, mas 39% pegavam os dois pedaços, pacientes com doença crônica benigna e pacientes com câncer, sendo que 4% dos trabalhos falavam de fragilidade no idoso, não uma patologia específica, mas apenas a fragilidade do idoso. Então, são trabalhos extremamente importantes. E vamos ver o que esses 23 trabalhos disseram. O que essas 1.583 pessoas em cuidados paliativos, pacientes em cuidados paliativos, disseram. O que eles disseram foi dividido em 4 temas para esse grupo de profissionais, para esse grupo de médicos e enfermeiros, mas principalmente médicos em cuidados paliativos. Mas era um grupo profissional que foi analisado depois por outros tantos profissionais da equipe multiprofissional, não só médico e enfermeira. Mas, então, os temas que os pacientes mais procuram em cuidados paliativos: viver uma vida com significado. É o tema do congresso. Foi de propósito? Não? Foi, né? Ou talvez eu nem tinha me tocado, mas olha isso. O grande tema, o maior tema, é viver uma vida com significado. E é nesse tema aqui que os pacientes se esforçam durante todo o período do seu tratamento, todo o período do seu acompanhamento em cuidado paliativo. Vocês sabem o que significa isso? Vocês avaliam isso nos seus pacientes? Vocês sabem e vocês entendem que, eventualmente, uma família super cuidadosa e amorosa pode estar indo contra esse tema do paciente e é nossa obrigação orientar? A gente vai chegar lá. Um segundo tema é o seguinte: a presença de profissionais de saúde receptivos. E aí, quando se fala receptivos, é técnico-cientificamente e também humanisticamente, mas técnico-cientificamente também. Os pacientes não querem só profissionais que lhes passem a mão na cabeça, que deem colo e que abracem. Eles são muito claros em dizer o que eles pretendem de uma equipe que tenha conhecimento técnico-científico. Ambiente receptivo de atendimento e cuidados, ou seja, a ambiência é fundamental. E aqui, quando se fala em ambiência, não estamos falando em luxo, não estamos falando em espaços específicos. A ambiência, o acolhimento, a luminosidade, isso influencia, mas não estamos falando em luxo. Estamos falando em ambiente receptivo. E um ambiente simples pode ser extremamente receptivo, como Salomão falou, não é isso? Estava prestando atenção bem ali, tá, pastor? Fiquei impressionada. Acabei de ler um livro sobre Davi e como ele passou depois para Salomão, o título, e fiquei impressionada com a história toda. E o quarto tema é a capacidade de resposta da instituição ou do serviço de cuidados paliativos. A gente vai ver o que significa isso. Capacidade de resposta é o seguinte: eu preciso, vocês vão me dar? Ou vocês dizem que vão me dar e não vão me dar? Não podem. Mas eu preciso. Então, se organizem. De forma simples, eventualmente, sim, mas se organizem. E isso quer dizer o seguinte: a partir do momento que agora vários outros trabalhos estão sendo feitos em cima disso, essa grande revisão sistemática foi realizada, mostrou-se o seguinte: essas vozes são poderosíssimas e são imperativas, e são elas que têm que delinear o que são os cuidados paliativos e como eles devem ser fornecidos. Não sou eu, não são vocês, outros profissionais, não são vocês, voluntários, não são vocês, parentes e familiares, são essas vozes dos pacientes. E, muito menos, não são os políticos e os gerentes de saúde. São eles. Então, se nós ouvirmos o que eles têm para dizer, muita coisa boa pode ser feita em cuidado paliativo. O tema 1, viver uma vida com significado, significativa. Os pacientes querem manter sua autoestima e viver de maneira tão normal e tão significativa quanto possível, o que contribui para se ter preferências quanto aos profissionais de saúde e serviços que focalizam a vida, não necessariamente o maior tempo possível, mas o mais significativamente possível. Ou seja, quando eles dizem aqui que eles querem ter uma avaliação quanto aos profissionais e serviços
que focalizam a vida. Isso aconteceu, é claro que a gente está numa situação um pouquinho atrás, pouquinho não, bem atrás, a gente não está nessa maturidade ainda, mas aconteceu na Inglaterra, há uns 5 anos atrás, onde os próprios pacientes fizeram uma avaliação dos melhores e os piores hóspices da Inglaterra. E levaram essas informações foram levadas para o sistema de saúde deles, e esses hóspices, alguns deles, inclusive, foram fechados. Para você ver o empoderamento desses pacientes, como é importante. A gente ainda não está nessa fase, a gente não está maduro o suficiente para isso, mas um dia a gente vai chegar a ponto de dizer assim, como deve ser um serviço e quais são os serviços que vão poder funcionar adequadamente aqui no Brasil. Vamos torcer para isso. Então, como viver uma vida significativa, com significado? Ser quem eu sou foi um dos primeiros pontos que eles disseram. Me manter quem sou. Ninguém tira de mim o que eu sou. Não digam o que eu fui, mas eu quero me manter o que sou. Mantendo a autoestima, preservando minha dignidade, ser tratados por profissionais que conheçam a minha história e os meus valores. Isso é de extrema importância. Isso é para todos nós, profissionais de saúde. Chegar à beira do leito de um paciente ou no ambulatório e saber sua história pregressa, saber quem são, saber qual é a estrutura familiar de referência é fundamental. Eles veem que vocês reconhecem as referências e reconhecem o significado dele. Ah, mas isso é muito difícil com tanto paciente que a gente tem para ver. Nós temos meios dentro de um prontuário de 5 minutos antes do paciente saber, de se o paciente entrar da nossa primeira vez, a gente tem uma história dele. Através de genograma, através de algumas situações, alguns questionamentos que se faz no prontuário e deixa ali para a equipe multiprofissional, e um conversando com o outro. Então, viver a vida o mais normal possível e os profissionais estimularem atividades e encorajarem a continuação das atividades regulares dentro do possível. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem a tendência a achar que a família muito amorosa e protecionista, ela tem razão de sê-lo. Não pode ser assim. Os profissionais se sentem amados, os pacientes se sentem amados, obviamente, mas a família superprotetora, ela tem a tendência a não deixar o paciente fazer mais nada. Já perceberam isso? Não, ela não cozinha mais. Não precisa mais cozinhar, ficar perto do fogão, etc. Não, ela não precisa. Ela quer varrer, doutora, ela quer varrer a casa. Ela não precisa mais disso, a gente faz. Poxa, nós somos filhos, nós fazemos isso para ela. Ela quer ficar carregando o pacote de compra, isso é impossível. Não é. Alguma hora vai ser, mas por um bom tempo não é. E quanto mais a gente diminui as atividades regulares mais rapidamente e mais aceleradamente, eles vão diminuir a performance status. E depois a gente não consegue retornar. Então, é nossa ação de todos os profissionais, inclusive voluntários, estimularem e encorajarem a continuação das atividades regulares. É claro que, se ela vai levar compras, se ela vai pegar um saco de compra, ela não vai pegar o de todos os leites. Ela vai pegar o saco de pão. Não é isso? Claro, mas tem que lhe dar alguma coisa. Ela quer varrer? Ela vai varrer, isso não é um problema. Ele quer dirigir? Não pode mais dirigir, que é uma das grandes perguntas de homem, né? Doutora, eu posso continuar dirigindo? É impressionante como eles falam isso, né? Eles perguntam logo. Dependendo da medicação, ele não pode mais dirigir, mas você tem que explicar para ele. Por causa da medicação, você não pode. Aí ele vai perguntar assim, então, se eu parar essa medicação, eu vou poder dirigir? Se você parar essa medicação, você vai ter dor, ou vai continuar vomitando, aí você não vai conseguir dirigir do mesmo jeito. Então, isso agora é um limitador, e eles vão entender. Mas desde que outras atividades possam lhe ser recomendadas. E muitas podem ser recomendadas. Aí, tem algum fisioterapeuta aqui na sala? Pois é, o fisioterapeuta é imprescindível para isso. Tá? Mas, enfim, estimulando a atividade, encorajando a continuação dessas atividades regularmente. Outra ação na viver uma vida significativa é estar com as pessoas que amo. Salomão falou, né? Da importância dos relacionamentos, das relações. Então, assim, estar com as pessoas que se ama é uma das partes mais importantes de manter o significado da vida, a significância dessa vida.
Então, a limitação, seja de visita, ou a desorganização familiar, é tão que ninguém consegue ficar, um puxa para o outro puxa para um. A função nossa de profissionais da saúde, profissionais, é reorganizar essa rede de cuidados. Reorganizar pensando sempre que o ideal para eles é estar com as pessoas que eles amam, que não precisa ser necessariamente o familiar, podem ser amigos também. Mas o que eles falam é que a preferência deles é que ser cuidado por familiares ou amigos e não por um cuidador formal. Essa é a preferência. Se nós pudermos organizar isso dentro da família, organizar essa rede de cuidado, é o que interessa para manter esse significado da vida para os pacientes, porque é uma oportunidade de fortificar as relações. E eles já têm esse histórico de momentos difíceis, eles já têm um histórico que eles podem rememorar, relembrar. E esse período é um período que as pessoas estreitam alguns laços, né? Aparam algumas arestas que ficaram. Então, assim, quanto mais a gente conseguir que elas fiquem com as pessoas mais próximas, melhor. Outra ação, fazer as coisas que eu gosto. Não me dificulte, não me impeça de fazer as coisas que eu gosto. Ah, doutor, ele quer ficar lá, naquele quartinho lá, pintando, aquele cheiro de tinta. Deixa ele ficar lá. Ah, ela quer comer, ela sempre quer comer isso, que ela adora isso. Deixa ela comer. É claro que a gente vai organizando, dando os limites, claro. Mas, olha só, fazer atividades com significado, um sentido, fazer algo útil que contribua para os outros. Não deixa. A tendência nossa é diminuir as ações, diminuir as atividades do paciente. É a nossa tendência, porque as famílias amorosas têm essa intenção e a gente também preserva essa intenção das famílias. Mas vejam que estimular a fazer algo útil que contribua para os outros é essencial para o significado da vida. Ser capaz de completar o que se está fazendo. Então, se são ações, são atividades que vão ter, que o paciente vai ter dificuldade em terminar, aí é uma ação nossa, dos profissionais de saúde, que falam assim, vamos nos engajar em outro tipo de atividade, porque essa vai ser difícil de completar. Porque a frustração de, não, vamos agora, deixa tu fazer tudo. Eu ouvi que a gente, pelo significado da vida, deixa o paciente fazer o que ele quiser. Não é bem assim. Porque ele não poder completar, ele não conseguir completar, leva à frustração também. Mas, então, a atividade faz com que ele repense ou que ele esqueça aquele papel de doente que ele vem continuamente vivendo. Então, assim, o que ele gosta de fazer, atividades úteis, essas coisas são essenciais, mantém o significado da vida dele. Outra questão é ter esperança no futuro. E quando se diz esperança no futuro, é que vá viver mais, ou que vá ficar curado. Não é isso que a gente está falando, mas, basicamente, é pela questão de experiência de conforto, paz no tratamento. Ou seja, eu não vou sofrer. Todo paciente a gente consegue fazer com que não sofra? A gente consegue controlar toda a dor? Não. A gente consegue controlar todo o vômito? Não. Ninguém aqui consegue fazer isso. Não são 100% dos pacientes, mesmo um serviço de excelência, com os melhores profissionais, os mais antenados, os mais técnicos cientificamente preparados. Não se consegue. Porque tem vários fatores envolvidos aí. Questões até fisiológicas. Mas, sim, a questão é que, se você tiver essa intenção do conforto, da tranquilidade, a gente vai ver que isso é um outro ponto muito importante, da paz durante o tratamento, isso é uma esperança no futuro, ou seja, eu vou me manter, eu vou ter tratamento, ninguém vai me abandonar, eu vou continuar sendo tratado, recebendo tudo que eu necessito. Agora, alguns pacientes não expressam mais nenhum desejo por seus cuidados, mas quais são esses tipos de pacientes? São aqueles pacientes que já estão muito debilitados. Então, se a gente deixa eles chegarem até esse ponto para perguntar alguma coisa ou para colocá-los na linha, assim, o que a gente pode construir juntos, eu acho que muita gente fala a mesma coisa que eu. Vocês já ouviram isso de muitas pessoas. O paciente tem que participar, o paciente ele tem autonomia. Mas calma aí, não é isso que eu estou falando.
A autonomia vem com uma carga enorme de responsabilidade dos profissionais de saúde, não do paciente. E a gente vai chegar lá. Mas o que eu estou falando aqui é que a gente não pode esperar para que eles expressem a vontade quando eles estiverem numa fase como essa, porque nessa fase eles não vão expressar mais nenhuma vontade. Eles não vão falar mais. Então, na fase de final de vida, pode esquecer. Não é aí que a gente vai abordar, nem ele, nem a família. Aí já tem as ações técnico-científicas que são de pacientes em cuidados ao fim de vida. Okay? Mas, durante esse percurso aqui, essa esperança de que eles não vão ser abandonados durante o tratamento é importantíssima. E isso vocês têm que lhes dar, nós, profissionais de saúde, temos que dar. E aí vamos para o segundo tema, super premente para eles. O primeiro é uma vida de significado, mantendo-a. O outro segundo tema é a presença de profissionais de saúde receptivos, que vão dar suporte para mim e para a minha família também. E olha o que eles falam. Profissionais, eu quero o suporte e ajuda de profissionais competentes no controle de sintomas, no alívio da dor e do meu sofrimento. E do sofrimento da minha família também. Ele é muito exigente. Não, ele não é exigente. A gente tem que ser competente no que a gente faz. A gente tem que ser a mãe do Calvin. A gente não pode ser mãe se não souber de tudo. A gente não pode fazer cuidado paliativo se a gente não souber atuar em cuidado paliativo. Eu estou aprendendo, perfeito, mas você tem que chegar lá. Porque o tempo urge. Então, no final das contas, aqui, olha, suporte e ajuda por profissionais competentes no controle de sintomas, alívio de dor e sofrimento, e aqui está o suporte psicossocial, importantíssimo para eles. Essa questão aqui, do suporte de problemas emocionais, para eles é importantíssimo, inclusive no que tange à família deles. Eles são mais preocupados com a família recebendo suporte psicossocial do que eles mesmos nessa fase. Porque eles têm a impressão, eles têm a sensação da sobrecarga que eles trazem. Eles podem não verbalizar para vocês, mas eles têm essa compreensão. Podem não verbalizar, até porque não conseguem verbalizar da maneira que a gente está falando aqui, cognitivamente e tal, mas eles sabem que eles agora estão sobrecarregando alguém da família. Outra questão que foi falada aqui agora, né? Respeito às crenças pessoais e à religião. Isso foi falado também, né? Até Salomão está falando respeito às crenças, respeito a essa questão. E aí o que eles pedem é o seguinte, que exista facilitação em atividades e serviços religiosos para lhes trazer paz interior. Esse é um dos pontos-chave que eles colocaram nessa questão dos profissionais de saúde receptivos, que eles entendam que nós precisamos disso. Eles falaram isso. Então, os serviços de cuidado paliativo, as instituições que têm serviço de cuidado paliativo, ou apenas um grupo que não tem esse suporte espiritual, está na contramão do que os pacientes precisam. E aí uma instituição laica pode dizer, mas nós somos laicos aqui, nós não podemos ter isso. Aí vocês vão e pegam na bibliografia toda que a gente tem, pegam todo o conhecimento acadêmico que está lá, com os artigos todos, e mostram. Eles querem. Não adianta. É necessário. Não são vocês aqui, gerentes da saúde, que vão definir isso, porque quem está definindo são os pacientes. E olha aqui, olha, além da questão psicossocial, respeito às crenças e facilitação em atividades e serviços religiosos, eles querem isso aqui, ó. Ajuda prática com higiene pessoal, medicação, orientação, adaptação em casa, equipamento de suporte em casa. Vai me levar para casa? Então me dá equipamento. Mas a minha instituição não fornece isso. A minha instituição não fornece isso, mas, eventualmente, eu tenho estruturas voluntárias que me fornecem. E aí eu posso me adaptar a essa questão, atuar com outras estruturas que podem fornecer. Então, assim, não temos desculpa para fazer, apesar das dificuldades. Eu sei que são muitas dificuldades. Mesmo eu no Instituto Nacional de Câncer, eu tive muitas dificuldades e muitas coisas eu consegui com doação. E é assim que a gente consegue. Em cuidado paliativo, principalmente. Tá? E olha aqui, olha, assistência legal e financeira, ou seja, o serviço social é importantíssimo. E vocês vão ver o seguinte, apesar de tudo isso que a gente está falando, uma das coisas que mais lhe angustia, o que eles mais procuram quando estão nessa fase, é um suporte das suas questões legais e financeiras para a família que vai ficar. Eles são extremamente cuidadosos com isso, extremamente ansiosos com isso. E podem não falar porque acham que estão dentro de um hospital ou estão dentro de um serviço de saúde, eles só podem falar dos seus sintomas na questão de saúde.
Tá? Então, não esqueçam dessa questão, que a assistente social é importantíssima. E olha o que a gente falou agora sobre sobrecarga nas famílias e nos amigos também. Isso, para eles, é triste. É uma desorganização pessoal, é uma ansiedade, uma depressão, que eles vão precisar desse suporte psicossocial para isso. Mas a questão deles no suporte psicossocial realmente é mais para a família e para os amigos que vão ficar. Está dando para entender? Muita coisa eu sei, né? Eu também fiquei desarvorada quando eu vi quanta coisa tem, né, que é importante para eles. Mas o fato é que é isso. E se a gente colocar aqui, se a gente tiver todos os profissionais aqui, uma equipe multiprofissional de cuidados paliativos, todo mundo vai se inserir. Aqui tem todo mundo. Tem o voluntário espiritual, tem o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, a fisioterapeuta, o TO, terapeuta ocupacional, enfim, está todo mundo ali. Mas, na questão da presença dos profissionais receptivos, ter um bom relacionamento com os profissionais de saúde. Olha aqui, quando se diz um bom relacionamento, de novo, não é essa questão... É a questão, obviamente, que o aconchego, o carinho, são super importantes também. Mas, quando eles falam de ter um bom relacionamento, eles falam muito de comunicação, diálogos interativos, ouvir e mais, ter tempo para ouvir. Quando eu estava lá na Inglaterra, que eu fiz treinamento lá, e a gente foi a um hospice, eu fiz num hospice no St. Christopher's, mas a gente foi visitar um outro hospice lá, fiquei um tempinho, um mês lá, lá na Escócia, para saber como era o São Columbas, né? E foi muito interessante que o inglês também é um inglês esquisitíssimo, né? E a postura deles também é uma postura esquisitíssima, né? Eu não sei, tem americano que fala que nem entende o que o escocês fala, porque eles não falam, eles latem, né? Mas, basicamente, a gente estava lá, e aí eu perguntei para ela, tinha uma paciente assim, ela falou assim, eu estou aqui há 2 meses. Eu falei, mas 2 meses? Você está tão bem? Aí ela assim, não, eu estou bem agora. Mas, assim, eu falei, e o que foi bom para você aqui? O que está sendo bom para você aqui? Ela virou para mim e falou assim, aqui as pessoas, os profissionais, têm tempo para me ouvir. Aquilo foi um soco, porque eu sempre me achei tão maravilhosa, e eu vi que eu era exagerada, eu falava rápido, saía rápido, brincava, etc, etc. Eu falei, gente, não é nada disso, não é assim que funciona, eu estou completamente equivocada. Aliás, o quanto eu já aprendi que eu estou equivocada nessa situação é impressionante. Mas o fato é que, quando ela falou isso, aqui os profissionais têm tempo para me ouvir, isso foi um divisor de águas, assim. Como é importante a gente ter o tempo para ouvir. Ok? A gente vai lá muito rápido, a gente passa a visita rápido, faz gracinha, bom dia a todo mundo, quando está numa enfermaria, não é nada disso que eles querem. Tá? Preferência sobre informações honestas sobre sua doença, tratamento e prognóstico. De novo, não temos nenhum artigo na América Latina. Vocês acham que pode ser diferente? O Gavin americano acha que não, acho que todo mundo quer isso. E a verdade é que, mesmo nessa situação assim, eles falam o seguinte, olha só, eu quero informação honesta, mas me deem o que eu quero saber. E, se eu não quiser saber além, não me deem. Me deem o que eu preciso saber. E o que eu achei muito interessante é que essas informações honestas sobre doença, tratamento e prognóstico, ou seja, quanto tempo eu tenho, tem relação direta com a patologia e com o gênero. Olha isso aqui. Os pacientes com doença crônica benigna, eles não querem saber o prognóstico. Os pacientes com câncer querem, mas os pacientes com doença crônica benigna não querem, preferem não saber e preferem continuar um tratamento que prolongue sua vida. Vocês sabiam disso? Nem eu. Cuidado paliativo para todo mundo, não é isso? Doenças crônicas malignas, doenças crônicas malignas e doenças crônicas benignas. Absolutamente. Cuidado paliativo é para todo mundo, mas os pacientes são diferentes nesses 2 braços. Por isso, fazer cuidado paliativo para o câncer é uma situação, fazer cuidado paliativo para a doença crônica benigna é outra situação. Ok? As abordagens básicas são as mesmas, mas em termos de comunicação, em termos de prognosticação, em termos de tratamento, muda um pouco. E a gente tem que estar antenado para isso, não é a mesma coisa. Tá? Então, vocês podem ver, então, as doenças benignas preferem não conversar sobre o prognóstico e os homens têm mais necessidade de falar sobre a deterioração da sua performance do que as mulheres.
As mulheres não se interessam. Não querem saber assim, eu vou perder o quê? Eu vou poder deixar de fazer o quê? Os homens são mais incisivos nessas questões. Então, eu vou perder, vou deixar de fazer o quê? Eu não vou conseguir mais fazer o quê? A partir de quando? Outra coisa na questão dos profissionais de saúde receptivos é a participação nos cuidados. Mas aqui, olha, os níveis de participação são diferentes. Alguns querem ser empoderados, receberem poder e informação suficiente para ditar algumas questões. E outros dizem, não quero saber disso, minha família vai tomar as ações necessárias. Conversa com a minha família, conversa com o meu cuidador. Já viram isso? E pronto. E é isso. Quando se fala assim, o paciente tem autonomia, e o paciente, então, ele tem que decidir, porque o paciente tem autonomia e é com ele, etc., etc., algumas vezes ele não quer ter esta ação. Ele não quer ser empoderado para isso. E é um direito dele também. E outra coisa nessa questão de autonomia, que às vezes muito me cansa de ouvir. O paciente tem autonomia, ele sempre, claro, ele é a figura central. A família, unidade de cuidado, ele como figura central. Mas, veja bem, o paciente só consegue ter uma autonomia real, uma autonomia que a gente possa assumir a partir do momento que ele é devidamente informado por mim, como profissional de saúde. Eu tenho essa obrigação. Dizer só que ele tem autonomia, que ele vai poder funcionar e que ele resolve, sem dar todas as informações necessárias a ele, isso não é dar autonomia. Isso é tirar o meu da reta. Ok? E da maneira mais perversa possível. Então, para que o paciente tenha autonomia, eu tenho um trabalho insano antes. E eu tenho obrigação de fazê-lo, tá? Então, aqui, de novo, o câncer e doença benigna têm suas diferenças, né? E deixar a discussão sobre a morte e o morrer para o tempo mais longe possível, mais próximo à morte. É isso que eles pedem. Eu estava em casa um dia, ligou um amigo meu que fez cirurgia oncológica junto comigo lá no INCA, mas ele saiu já e foi para Rondônia. Logo que terminou a nossa residência, eu fiquei no Rio, fiquei no INCA, e ele foi para Rondônia, entrou numa. E aí ele me ligou de lá, eles estão fazendo serviço de cuidado paliativo agora lá, mas ele me ligou de lá, seguinte, ele tinha um professor de inglês, o cara era inglês, não era americano, era inglês, e a mãe dele estava num hospice na Inglaterra. Só que o cara estava angustiado, porque a mãe ligava para ele chorando, dizendo que queria ir para casa, que não queria ficar naquele hospice de jeito nenhum. E aí ele me ligou e falou assim, você pode conversar com ele, Claudinha, porque a situação está crítica, eu não sei nem como abordar isso com ele. Eu falei, posso. Eu falei, qual o problema? Ele virou para mim e falou assim, o problema é que nesse hospice, que era em Kent é um distrito lá da Inglaterra, ele falou assim, só falam de morrer para ela. Só falam de morte com ela, e ela não aguenta mais. Ela não quer isso, ela não quer ficar ouvindo falar sobre isso, conversar sobre isso. Então, atentem que essa questão de discussão sobre morte e morrer, eles preferem para que deixe para o final, quando for necessário. De início, não é para falar sobre isso. Para eles é assim. Na questão do ambiente, olha aqui, ambiente, que agora é um outro tema, é o terceiro tema. A gente viu, então, a sua vida significativa, depois a relação com os profissionais, não é isso? Profissionais receptivos, e agora o ambiente receptivo de cuidado. De novo, não precisa ter luxo, basta ser um ambiente seguro, confortável, amigável, íntimo e tranquilo. Eu vi uma vez numa apresentação também, uma apresentação grande, e aí um serviço de cuidados paliativos, era um serviço nacional de cuidados paliativos, mostrou o seguinte, fez uma filmagem no ambulatório, uma paciente chegando visivelmente nos seus últimos momentos de vida, chegando no ambulatório, trazida pela família, e daqui a pouco entra, e tudo filmado, e daqui a pouco entra uma galera, os voluntários da música, tocando música com um pandeirinho, com o violão e tocando música para ela visivelmente nos seus últimos momentos. Aquilo não era um ambiente tranquilo. Mas a ideia deles é que a música, que é tão importante, era prescindível naquela hora. Mas não é assim que funciona. Tá? Principalmente nessa hora mais difícil, a hora da passagem, o ambiente tem que ser o mais tranquilo possível. Tá? E aqui, olha, o que eles falam. Aqui, menor preferência por locais de atmosfera e distrações e muita animação. Eles têm menor preferência pelos lugares com muita animação. Outra questão é estar com pacientes, companheiros e, ao mesmo tempo, ter privacidade. Eles querem interagir com pessoas que estão na mesma situação, mas, ao mesmo tempo, em algum momento, eles querem ter privacidade para ficar com as suas famílias e com os seus, em algum momento. Como é que eu faço isso também? Difícil, né? Estou numa enfermaria. Olha só, gente, a privacidade, quando a gente não consegue
por questões financeiras, existem várias maneiras de se fazer isso. Na nossa unidade, por exemplo, são enfermarias, só temos 4 quartos, só temos poucos quartos unitários, são enfermarias. É uma cortina. Ah, mas sabe, não é privacidade? Sim, isso é privacidade, sim. Tá? Então, assim, é o que a gente pode fazer com o que se tem. Ok? Que as pessoas falam baixo nessa hora. Mas, assim, só a privacidade do meio já é suficiente. Então, assim, essa questão do lugar consistente da minha escolha também, estar num lugar, é importantíssimo. Mas, mais interessante ainda, é a preferência do local de ser cuidado e de morrer. Então, aqui, quando ele fala o seguinte, a maior parte dos pacientes querem morrer em casa, não é isso? A gente não tem essa ideia? A maior parte quer ir para casa, ser cuidado em casa e quer morrer em casa. Desde que o serviço lhe garanta que ele vai ter suporte para ser cuidado em casa e morrer em casa. E os pacientes que são sozinhos, eles têm a preferência de morrer em instituições, dentro dos serviços de cuidados paliativos, ou o serviço que tem na instituição que seja mais próxima. Tá? Então, quando ele é solitário, quando ele é sozinho, ele tem essa intenção de ficar na instituição. Outra questão agora, e o quarto e último tema, é a capacidade de resposta dos serviços de cuidados paliativos. Significa o seguinte, que ele precisa ter a noção e a segurança de que ele vai receber o socorro quando necessário. Está passando mal, ele tem para onde ir, vão recebê-lo e vão recebê-lo bem, sabendo quem ele é. Então, aqui, olha, com acesso à equipe multiprofissional, saber quem contactar numa crise. Com o que eu falo? Né? Não é chegar no hospital simplesmente. Eu tenho um serviço no 10º andar, ele vai chegar na emergência. A emergência tem que saber, e isso é fácil. É só ele ter um cartãozinho com ele. Estou dando umas dicas aqui, que é claro que não é essa hora, mas, enfim, é muita coisa para dizer como eles nos ensinam o que fazer. Mas, basicamente, disponibilidade de serviço de emergência, recreação quando possível e necessário. Mas o fato é que essas 3 aqui, ações são as ações imperativas para receber um socorro quando necessário. E ter um cuidado contínuo pelas mesmas pessoas. Hoje atende fulano, amanhã atende Beltrano, depois de amanhã, depois na semana seguinte é o residente, depois é o outro residente que já saiu, hoje é assistente social tal, amanhã é assistente social tal, a enfermeira é uma ou outra. Ou seja, quando eles têm uma continuação nos cuidados, eles se sentem mais seguros e acham que isso é uma resposta boa, uma resposta de alto nível da sua instituição, mesmo que ela seja simples. Tá? Mesmo que tenha uma capacidade pequena, de uma quantidade pequena de profissionais. E aqui, olha, eles preferem serviços bem coordenados, com planejamento para lhes receber. Não, pode... Opa. E aí, só para terminar, então, eu estou mostrando a vocês que tem vários trabalhos, e esse aqui é um trabalho muito interessante, porque fala o seguinte, basicamente é isso. O que é um bom médico em cuidado paliativo? Mas por que você trouxe médico, não tem enfermeira? Porque não tinha trabalho para enfermeira. Por que você trouxe médico na assistência social? Porque não tinha trabalho para assistente social. Tinha trabalho para médico, que, aliás, é o que é o mais cobrado nessa questão de ser melhor, porque tem muitas críticas em relação a várias ações de profissionais médicos nessa área, né? Então, é um estudo qualitativo, como vocês podem ver, também em 2016, mas, basicamente, eles colocam aqui também os temas principais, né? São 4 também, mas as qualidades requeridas em um médico paliativista, o que os pacientes procuram no médico em cuidados paliativos, suas expectativas são honestidade, ouvir e ter tempo novamente. Olha, isso aqui é um trabalho que não é um trabalho norueguês, aquele outro é uma revisão sistemática, mas esse aqui é um trabalho da América do Norte. Ter tempo, ser experiente, ter uma linguagem entendível, ser humano e ser gentil. É isso que ele precisa, a expectativa dele em relação a pacientes da área médica, a profissionais da área médica. Aqui são os vários trabalhos, eu trouxe para vocês para ver como academicamente a gente pode ter acesso a vários trabalhos nesse sentido, com esse tema. E só para terminar, comecei com história em quadrinhos, e vou terminar com outro que eu gosto muito, que é do Snoopy, do Charlie Brown. E aí o Charlie Brown, sempre meio deprê, ele fala assim, algum dia todos nós iremos morrer, Snoopy. E Snoopy retorna para ele, verdade, mas todos os outros dias não. Então, é nossa obrigação que todos esses outros dias a gente faça o melhor, com a capacidade que a gente tem, e ouvindo os pacientes que já mostraram para a gente o que eles querem e o que eles precisam. Muito obrigada a vocês.